Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, a mais um vídeo sobre as etapas da história de Israel, que se a gente não souber, não entende a Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre o exílio da Babilônia e sobre o domínio persa. O exílio durou, do reino de Judá, durou 586 a 539 a.C. Nesse período é feita uma releitura da história de Israel pela tradição deuteronomista, que está no livro do Juiz, Josué, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Essa é a tradição deuteronomista. A obra historiográfica deuteronomista é Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, além do livro do Deuteronômio. Depois nós temos também o famoso profeta Ezequiel, que atuou mantendo a fé do povo de Israel, do povo judeu, lá no exílio da Babilônia. Então, em 586 a.C., 587 mais ou menos, aconteceu a diáspora e a destruição do Templo de Jerusalém e da cidade de Jerusalém. Diáspora é quando um grupo de pessoas deixa o seu país e vai para morar em outro país. Ele chama de diáspora. Então nós temos a diáspora brasileira nos Estados Unidos, a diáspora brasileira em Portugal. É o grupo de brasileiros que mora nos Estados Unidos e o grupo de brasileiros que mora em Portugal. Isso que ele chama de diáspora. Então a diáspora dos judeus é o grupo de judeus que morava em cada cidade daquela região, né? Fora de Israel. Então, a destruição do templo e da cidade de Jerusalém causou grande crise na religião, na fé dos judeus. Por quê? Porque os três pilares da fé judaica, o rei, o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém. O rei foi levado para o exílio, acabou o reinado em Judá, não tinha mais rei. O templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída, os três pilares da fé dos judeus ruíram. Então a fé deles ficou muito abalada com toda essa situação. Os judeus ficaram no exílio, então, mais ou menos 50 anos, mas não perderam a fé em Javé, ficaram firmes na fé. Quando tiveram que voltar, muitos voltaram, muitos ficaram. O rei Ciro, que é do domínio persa, deu a liberdade para eles voltarem. O rei persa, a Pérsia seria o Irã hoje, né? A Babilônia seria o sul do Iraque. Então o rei Ciro conquistou a Babilônia e deixou o povo voltar para casa, quem quisesse voltar e organizar seus ritos religiosos, suas tradições religiosas. Alguns voltaram, outros não voltaram, já estavam estabelecidos na Babilônia, já tinha família, negócio, então não voltaram. Mas muitos voltaram. Alguns judeus ficaram no exílio, outros voltaram para Judá. É claro que houve uma mudança na concepção de Deus, na prática da religião do pessoal que foi para o exílio. Numa terra estrangeira, não tinha o templo onde Deus se manifestava, Deus só se manifestava no templo de Jerusalém para eles. Ficaram sem o templo, que era a manifestação de Deus, então ficaram sem chão, sem identidade religiosa, né? As promessas de Javé para o povo, do Deus Javé, parece que desabaram, não tinham mais chão. Esse é o tempo do exílio. Depois o rei Ciro veio e conquistou a Babilônia, o Império Persa, um império muito grande, e deixou o pessoal voltar para casa, né? Então nós temos muitos textos dessa época, que foi um tempo também importante para o povo de Deus. Ciro permitiu aos judeus voltar para casa, reconstruiu Jerusalém, financiou a reconstrução, reconstruiu o templo, refinanciou a reconstrução, o templo tinha sido destruído, e refinanciou a escritura dos livros sagrados. Então quem organizou tudo isso foi Esdras. Esdras organizou o Antigo Testamento, aconselhado por Ciro. E Neemias reconstruiu Jerusalém, as muralhas da cidade, Jerusalém e o templo. Mas antes de Neemias e Esdras, foi uma dupla chamada Zorobabel,
que era descendente do rei, o último rei de Judá que foi para o exílio, acabou o reinado, não tinha mais rei, né? Mas um descendente do rei, Zorobabel, voltou para reconstruir Jerusalém e o templo. E Josué, que era descendente de sacerdócio, não é o Josué do livro de Josué, é outro Josué, ele voltou como sacerdote. Mas começaram a arrumar tudo, mas de repente desapareceram, a gente não sabe por quê. De repente desapareceram. Zorobabel e Josué, a gente não tem notícia, né? Por que desapareceram. Aí, certo, não deu certo, né? Aí eliminaram os dois, né? Depois vieram Neemias e Esdras para reconstruir Jerusalém e o templo. O primeiro templo foi destruído em 587, foi construído por Salomão, e 950 mais ou menos, e foi destruído em 587. Era um templo bonito, faustoso, luxuoso, né? Era o tesouro da cidade, era o banco da cidade. O templo era o banco de cada cidade, né? Ali do templo saía pagamento para os funcionários do rei, do estado, e para os funcionários do templo, que eram os sacerdotes. Então, o templo foi reconstruído, porque foi destruído em 587, foi reconstruído em 515, foi reinaugurado em 515, um templo pequeno, porque o povo voltou de lá, o povo pobre, né? Não tinha tanta condição, construiu o templo pequeno. Depois ele foi sendo melhorado, foi feito um puxado aqui, um puxado dali, até que no tempo de Jesus, o templo já estava bem bonito, né? Especialmente por causa do rei Herodes, que ajudou a reconstruir o templo. Neemias reconstruiu a cidade e Esdras reconstruiu a religião, a estrita observância da lei de Moisés, que chamavam de Torá. Esdras foi responsável por isso. A circuncisão e a observância da lei, especialmente as leis de pureza, se tornaram obrigatórias. Circuncisão é o modo como o cara virava judeu. Não era batismo, era circuncisão. É como a operação de fimose hoje, né? Com 8 dias você cortava a pelinha do pintinho do menininho. Aí ele virava judeu. Era a famosa circuncisão, que hoje seria a operação de fimose, né? Os sacerdotes assumiram o poder, porque não tinha mais rei. O chefe se tornou agora o sacerdote, né? Depois do exílio da Babilônia, depois de 586 a.C. Não tinha mais rei, o sacerdote assumiu o poder. Isso causou grande crise no povo, porque não tinham mais aquela unidade que tinha sob um rei. O pós-exílio é um tempo também de provação para o povo. Voltaram para casa, quem estava no exílio, 50 anos depois, já tinha outro morador na sua casa, outra pessoa cultivando as suas terras. Eles voltaram, ficaram sem terra e sem casa. Imagina que briga que não deu, né? Quem voltou do exílio e quem tinha permanecido em Judá. Uma briga, né? Uma briga. Houve muito conflito. Quem voltou do exílio, aquela elite que foi para o exílio, era chamada de Golá. Golá voltou para casa. Os que ficaram em Judá, os pobres, foram chamados de remanescentes. Remanescentes. Então houve briga entre o pessoal da Golá e os remanescentes. Depois do exílio, Judá passou a ser chamado de Judeia. Então no tempo de Jesus era chamado de Judeia. E o antigo reino de Israel, no tempo de Jesus, passou a ser chamado de Samaria no centro e Galileia no norte. Então Jesus era da Galileia, era israelita, não era da Judeia, né? Durante o exílio em Judá, os camponeses ocuparam as terras vazias e se casaram com mulheres estrangeiras, obviamente, né? Quem voltou do exílio quis ter de volta suas terras. Aí começou a briga, né? Qual que era a saída para isso? A saída para quem voltava do exílio, que se achava Israel verdadeiro, que passou pelo sofrimento do exílio, né? Esse pessoal que voltou criou a ideologia da pureza, a pureza étnica, quer dizer, só podia possuir terra quem fosse judeu, quem tivesse ido para o exílio e voltado, continuado judeu purinho, porque os que ficaram se casaram com mulheres estrangeiras não era mais puro, não era raça pura mais, né? Então eles falaram, olha, a pureza agora é fundamental, pureza étnica, só judeu pode possuir terra aqui na Judeia. Depois nós temos Esdras, capítulo 9 a 10, Neemias 13, onde muitos camponeses resistiram a essa ideologia, resistiram. Por quê? Nós estamos aqui há mais de 50 anos, por que eu tenho que ter pureza étnica? Por quê? Casamos com mulheres estrangeiras, e daí? Né? Isso não é problema.
Quem reflete sobre isso é o livro de Ruth e o livro de Jonas. Ruth, sobre os pobres que vieram do estrangeiro, ela era moabita, e Jonas, o universalismo da fé, não só o judeu pode ter fé em Deus, mas os outros povos também. As mulheres eram consideradas impuras por causa da menstruação e do parto, porque tinha sangue, né? Passava o sangue por elas. Então, ela sofreu muito, né? Ruth, Judite, Esther e Cântico dos Cânticos surgem em defesa da mulher. São livros que falam de heroínas na Bíblia, valorizando as mulheres. A pobreza era maldição, a riqueza era bênção. Quem era rico é abençoado por Deus, quem era pobre é amaldiçoado por Deus. A teologia da retribuição. Deus retribui. Se você tem fé em Deus, acredita em Deus, você é rico e tem poder. Se você não acredita em Deus, você é pobre, miserável e doente, né? Então a pobreza era maldição. O povo ficava marginalizado com isso, né? Reclama dessa situação. Capítulo 5 de Neemias, o povo está reclamando dessa situação. O livro de Jó se levanta contra a teologia da retribuição que eu falei para vocês, né? Quem falou que quem é rico que foi abençoado por Deus? Quem falou isso? Tem prosperidade, se acreditar em Deus vai ter prosperidade. Quem falou isso? Jó acaba com isso, né? Tem muita religião hoje que fala isso, muita igreja que fala isso, né? Se acreditar em Deus vai ter prosperidade. Jó acabou com isso, o livro de Jó, né? E Jesus também. Ruth defende o direito dos pobres e o profeta Jonas defende a universalidade da salvação. Bem, esse é mais ou menos essa etapa, as duas etapas, o exílio babilônico e a etapa do domínio persa sobre o povo de Israel. Nós vamos agora para o quadro, para nós vermos os textos que são desse tempo ou que falam sobre esses dois tempos, essas duas etapas da história de Israel. Agora no quadro nós vamos ver os textos do tempo do exílio babilônico que falam sobre esse tempo e os textos que são do período persa ou que falam sobre o período persa. Nós temos então aqui, no primeiro, vamos para o exílio da Babilônia, que foi de 586 a 539, mais ou menos, antes de Cristo. Nós temos toda a literatura deuteronomista, que é Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é o que nós chamamos de literatura deuteronomista. Ezequiel, Jeremias, Lamentações, que dizem que é de Jeremias, mas certamente não é. Abdias, profeta Abdias, o segundo Isaías, que é do tempo do exílio da Babilônia. Na verdade, não foi Isaías que escreveu esse texto, é um grupo de profetas com a mesma mentalidade de Isaías. Nós chamamos segundo Isaías, ou Deutero Isaías. O capítulo 1 do Gênesis, que é a questão da criação em 7 dias. Esse texto é do exílio da Babilônia, né? Nada a ver com o começo do mundo, né? É um texto do sacerdotal, escrito pelos sacerdotes no exílio da Babilônia. Levítico 8 a 10, 17 a 26, ao tanto de Salmo, 39 a 52, 69, 70, 79, 89 e 137. Esse salmo que foi musicado, né? Pelo grupo Boney M, By the Rivers of Babylon. Esse salmo aqui, que foi musicado por um grupo evangélico americano. O domínio persa, 539 a 332. A união do Pentateuco, acontece nesse tempo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros ficaram prontos, totalmente prontos, no Império Persa. Levítico 1 a 7, Esdras, que foi o cara que organizou o Antigo Testamento. Neemias, que reconstruiu o templo e as muralhas de Jerusalém. Os profetas Ageu e Zacarias, a primeira parte do livro de Zacarias, que a segunda parte não é desse tempo. O terceiro Isaías, que é do tempo do período persa, o terceiro Isaías, que é o 56 a 66. Joel 1 a 2, porque o resto do livro de Joel não é dessa época. Esse pedaço do livro de Ezequiel, porque o outro pedaço é do exílio da Babilônia. Esse pedaço, esses capítulos, são do tempo do rei do domínio persa. Provérbios de 1 a 9, o livro de Ruth, o livro de Jonas, o livro de Jó, o Cântico dos Cânticos, que os evangélicos chamam de Cantares de Salomão, nós católicos chamamos Cântico dos Cânticos. Os salmos, esses salmos que estão aqui, todos eles. Olha, quantos salmos tem nessa época, né? Então o povo, a reconstrução do templo, o povo rezou mais, né? Então tem muitos salmos. Esse é o conjunto de textos dessas duas etapas importantes da história do povo de Israel. Não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever, visualizar os vídeos, dar o like, é importante dar o like para o YouTube sugerir
o vídeo para outras pessoas, acionar o sininho e mostrar para outras pessoas, para compartilhar com outras pessoas o vídeo. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.